Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu venho aqui trazer uma receita muito especial para mim. É a receita de pão de mel. Por que eu digo que ela é muito especial para mim? Porque, gente, eu já vivi muito tempo da venda do pão de mel. O lucro é um lucro muito bom e quanto mais nós vamos fazendo, mais nós vamos adquirindo prática e vai ficando mais simples a maneira de prepararmos. E hoje eu venho trazer aqui uma receita para vocês, principalmente para quem está iniciando e não tem aí forminha de pão de mel, não tem o garfinho para banhar o pão de mel, não tem aquelas forminhas para modelar a casquinha, né? Então hoje eu venho ensinar aqui o pão de mel de uma maneira muito simples. Talvez você nunca tenha visto fazer pão de mel dessa forma como eu vou fazer hoje, mas é bem legal, bem fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai conseguir. E além disso, gente, fica até o final aqui comigo, porque eu também vou dar dicas de validade, dicas de embalagem e também vou falar para vocês o valor que eu gastei por quanto eu vendo, tá? Esses valores, gente, eu estou falando hoje aqui é dia 17 de maio de 2022, porque eu não sei o dia que vocês vão ver esse vídeo, né? Então os valores que eu vou mencionar aqui no final do vídeo é referente a essa data, tá bom? Antes então de começarmos a nossa aulinha, dá uma olhadinha aqui nos pães de mel que eu vou mostrar para vocês como fazer. São essas belezuras aqui, gente, e pão de mel vende o ano todo. Você pode fazer que com certeza vai ser aí sucesso garantido nas suas vendas. E olha isso, gente, super fofinho, ótimo rendimento, massa econômica. Então não perca essa aulinha aqui por nada. E se você gosta de vídeos assim, né, como esse de faça e venda, ou mesmo de fazer aí para sua família um pão de mel super saboroso, não esquece, gente, deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Se você fizer isso, vai me ajudar muito. Então agora sim, gente, bora para a receitinha. Pessoal, vamos lá então aos ingredientes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês em xícara e colheres, porém na descrição eu deixo anotado em gramas. A xícara que eu estou usando aqui como medida é uma xícara de 250 ml, porém ml e gramas são medidas diferentes, então ou você vai medir aí tudo em xícara, ou se você prefere pesar, na descrição vai estar em peso, ok? Então vamos lá. Um ovo inteiro, eu estou usando aqui um ovo grande, uma xícara de açúcar mascavo, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, eu estou usando chocolate 50% cacau, mas pode usar também o 32, dá certo a mesma coisa. Aqui eu tenho uma colher de sopa rasa de canela em pó. Nessa colherzinha aqui de café, eu tenho bicarbonato de sódio. Então, essa é uma colher pequena, tá? Aquela colher que a gente usa para mexer o café. E aqui eu tenho uma colher de café também de cravo moído. Uma colher de sopa de fermento, leite, que nós vamos usar meio litro de leite. Aqui eu tenho óleo de soja, uma colher de sopa de fermento em pó, meio litro de leite, 3 colheres de sopa de óleo, eu vou usar óleo de soja mesmo, mas você pode usar o óleo de sua preferência, e 7 colheres de mel, tá? Se você tiver mel de abelha mesmo, ótimo. Se você não tem o mel aí para fazer, então você pode usar também o favinho. Existem de outras marcas também, ele é como se fosse aqui um mel artificial, vamos dizer assim, porque ele é um melado, né? Ele é feito de sacarose, glucose e frutose e tem o aroma de mel. Então, se você não tem mel verdadeiro aí, pode utilizar o favinho sem problema nenhum, tá? Pode ser aquele melado de cana também. Hoje, inclusive, eu vou fazer com esse para vocês verem. Vamos então aqui pegar uma peneira, eu vou passar a farinha de trigo pela peneira, o açúcar mascavo. Pessoal, o açúcar mascavo é normal ele fazer essas bolinhas aqui, tá?
Então, na hora de peneirar, pode pegar uma colher aí apertando ele para desfazer essas bolinhas aqui de açúcar, tá? Aqui no açúcar mascavo, mesmo depois de desmancharmos aquelas bolinhas maiores, é comum ficar alguns resíduos, tá? Que parece assim uns carocinhos mesmo de açúcar, uns torrõezinhos. Esses, gente, eu não coloco, tá? Porque também não adianta aqui ficar tentando que não vai passar. Então eu retiro, porque senão depois na massa pode ficar algum pedacinho duro e aí fica ruim, né? A canela, o bicarbonato, o cravo. Pessoal, cravo moído costuma vender em lojas também de artigo para confeitaria, tá? E hoje em dia você encontra também naquelas lojas que vendem produtos naturais, sabe? Agora tem bastante por aí, né? Aquelas lojas que vendem farinha de coco, farinha de aveia, tudo a granel lá. Geralmente tem o cravo também. Mas se na sua região você não encontrar o cravo moído, você pode fazer o seguinte: como nós vamos usar meio litro de leite nessa receita, você pode pegar o leite, coloca numa caneca, coloca lá 5 cravos da Índia, sabe aqueles cravos, né, mesmo, e ferve o seu leite com os cravos. Depois retira o cravo, espera o leite esfriar para usar o leite na receita. Aí o seu leite vai estar aromatizado com o sabor do cravo, tá? Não pode colocar o leite quente aqui. Mas se você encontrar o cravo moído, é bem melhor, tá? Fica mais saboroso. Chocolate em pó. Agora que estão, né, todos os secos, eu vou dar uma misturadinha neles aqui. Pessoal, eu sei que tem gente que vai perguntar se pode fazer na batedeira ou se pode fazer no liquidificador, tá? Poder até pode, mas vai mudar completamente a textura da massa. Para você ter aí um pão de mel com uma textura bem bonita, textura de pão de mel realmente, utilize de preferência essa forma aqui manual de fazer, tá? Agora, se você não consegue, quiser fazer aí no liquidificador, então você vai bater bem pouquinho. Aqui eu vou começar colocando leite aos poucos. No total, como eu disse, nós vamos usar meio litro. E aqui eu tenho 250 ml. Então, eu vou colocar primeiro essa quantidade. Vou misturando. Se eu colocar aqui o meio litro de uma só vez, corre o risco de ficar aqui pelotinhas, tá? Então, eu faço sempre assim, divido em 2 vezes. Vou colocar agora, então, o restante do leite, mais 250 ml. Aqui, gente, não precisa ficar misturando muito tempo, tá? Eu só estou misturando para deixar homogêneo. Vou colocar agora aqui, então, o ovo, as 3 colheres de sopa de óleo. E as 7 colheres de mel ou favinho, tá? Vou colocar aqui também o fermento em pó. E vamos misturar aqui para ficar tudo bem misturadinho, né? Deixar homogêneo. É cerca aqui de 1 minutinho misturando na mão, já vai ficar ótimo. E vocês podem observar que fica uma massa bem líquida, tá? É assim mesmo, tá certinho. Aqui eu tenho uma forma que tem 30 centímetros de comprimento e 21 de largura. Eu passei margarina e forrei o fundo com papel manteiga, tá? Pra quem não sabe o que é papel manteiga, gente, porque sempre eu recebo aqui nos comentários algumas pessoas perguntando como que eu compro papel manteiga. Ele é um rolinho, assim, tá? Olha. E aí você pega e corta na medida que você precisa. Em lojas de artigo para confeitaria, vende também folhas avulsas de papel manteiga. Mas eu prefiro comprar assim, uma por causa do valor, tá? E outra porque é mais fácil encontrar. Você encontra em supermercado, em lojas de artigo para confeitaria, lojas de embalagens, tá? No mercado, geralmente ele fica sempre próximo daqueles rolinhos de papel alumínio, tá? Mas se você não tem o papel manteiga, pode untar bem aí com margarina, que não tem problema, tá? Então vamos lá, vou colocar a massa.
Eu já liguei o meu forno, ele está pré-aquecido em 180 graus. E o pão de mel assa geralmente em 35, 40 minutinhos. Vou levar para o forno, então. O meu pão de mel já está frio, então eu vou agora retirar da forma. Eu vou pegar aqui uma folha de papel manteiga. Vou virar, e a forma onde nós assamos, eu vou continuar usando, tá? Esse método é muito legal para fazer pão de mel, principalmente aí para você, não é? Que não tem as forminhas individuais. Vou retirar aqui o papel manteiga que eu coloquei no fundo da forma. E aqui, gente, uma dica muito legal que eu tenho para vocês é sempre, se for possível, né, você fazer a massa de um dia para o outro, tá? A minha aqui eu deixei esfriando de um dia para o outro, porque vai ficar muito mais fácil na hora de cortarmos, de manusear. Então, essa é uma dica muito legal para quem faz pão de mel, tá? Fazer ele de um dia para o outro é maravilhoso. Aqui, gente, ó, eu vou marcando com a minha faca antes de cortar, tá? Se você já tem prática, pode ir cortando já de uma vez. Mas para quem não tem, vem marcando, ó. Depois que eu marquei, tá, gente? Só a beiradinha. Aí sim, nós vamos, então, cortando. Pessoal, e olha, percebam que eu cortei e a massa esfarelou bem pouquinho, né? Praticamente não teve farelinhos. Esse é um dos motivos pelo qual eu dei a dica para vocês fazerem o pão de mel sempre com a massa de um dia para o outro. Vou pegar então aqui a forma onde ele foi assado e agora eu venho com essa parte, tá? Vou virar o fundo e deixar a parte do miolo aqui para cima. Gente, olha essa massa de pão de mel. Olha como ela é assim, toda furadinha, bem aerada. Tem uma cor bonita, não tem? E, gente, o perfume dela, né? Agora eu vou pegar aqui a outra parte, deixar aqui reservada. Pessoal, e vocês podem estar fazendo o recheio do pão de mel de vários sabores, tá? Prestígio, brigadeiro, leite ninho, trufado, doce de leite. O meu eu vou fazer aqui de doce de leite, que é o sabor mais tradicional e é o mais vendido. Porém, gente, use um doce de leite aí bem saboroso. O meu eu estou usando aqui, ó, leite condensado cozido na pressão. Se você ainda não sabe fazer o doce de leite cozido na pressão, você clica aqui, ó, nesse quadradinho que vai estar passando aqui, que você vai ser redirecionado para a aulinha, onde eu já ensinei a cozinhar o leite condensado, tá? Para essa quantidade de pão de mel, eu vou usar 2 latinhas de doce de leite, cerca de 800 gramas. Para ficar com essa consistência aqui, depois que iniciou a pressão, eu deixei cozinhar por 30 minutos. Desliguei a panela e deixei ela lá até esfriar. Quando esfriou, eu abri, tá? E aí ele fica com essa consistência, olha, uma cor bem bonita e uma consistência muito boa para utilizarmos no pão de mel. E aqui, pessoal, fazendo dessa maneira, nós otimizamos o tempo também, porque não vamos precisar ficar recheando um por um os nossos pães de mel. E agora aqui com a própria colher, eu venho espalhando o doce de leite e vamos tentar fazer aqui, olha, de uma maneira que fique bem uniforme, tá? Que ele fique assim, com a mesma espessura em toda a forma. Aqui também, gente, percebam outra vantagem de trabalharmos com a massa de um dia para o outro. Conforme eu vou espalhando o doce de leite, ela não vai soltando os farelos no recheio, tá? Olha aqui, ó. A gente passa e já vai ficando bem bonitinho. Agora eu vim aqui com a nossa outra parte da massa e essa parte, né, do miolo vai ficar virada para baixo. Agora eu faço uma suave pressão para unir, tá? A massa ao recheio. Olha, gente, não gruda, tá? Mais uma vantagem da massa estar aqui amanhecida.
Agora, antes de cortar o pão de mel, eu vou embalar ele com plástico, tá? Você pode colocar um saquinho, pode passar plástico filme e vou levar à geladeira por pelo menos 2 horas. Essas 2 horas vão fazer com que a minha massa fique mais consistente e mais fácil para que eu esteja cortando e modelando aqui então o pão de mel. Pessoal, aqui então eu coloquei novamente o papel manteiga por cima e embalei ele aqui, olha, todo com plástico filme, tá? Essa parte da embalagem serve para proteger o nosso pão de mel enquanto ele estiver na geladeira, né? Se você quiser congelar o pão de mel assim inteiro, você também pode fazer esse processo. Agora então eu vou levar para a geladeira e depois nós damos aqui continuidade. Aguenta aí que o tempo aqui, ó, passa rapidinho. Pessoal, voltei, o meu pão de mel já descansou lá na geladeira, está aqui. E agora eu vou derreter o chocolate onde vamos banhar os pães de mel. E o chocolate que eu estou usando, na verdade, é uma cobertura fracionada, tá? Você pode usar a marca de sua preferência. É aquele chocolate, vamos falar entre aspas, que não precisa de temperagem, tá? Eu estou usando aqui o da Harold. Gente, como eu sempre falo, né? Infelizmente eu não sou patrocinada, mas eu vou mostrar pra vocês verem, tá? É aqui, ó, é Top Harold e vem escrito, tá? Aqui, ó, cobertura. E esse que eu estou usando é ao leite. Mas você pode usar também o blend, pode usar o meio amargo. Inclusive, eu até prefiro o meio amargo, é que hoje eu não tinha aqui. E eu vou derreter o meu no micro-ondas, colocando de 1 em 1 minuto. Mas você pode derreter também em banho-maria sem problema nenhum, ok? Aqui, pessoal, então, olha, eu já coloquei 1 minuto, mexi, coloquei mais 1 minuto. É que hoje está muito frio aqui em São Paulo. Agora é 1h30 mais ou menos da tarde aqui, nós estamos com 13 graus e a sensação térmica bem menor que isso. Então o chocolate também demora um pouquinho mais para derreter. Retiro aqui o saquinho, tá? Ou o plástico filme que embalei. Agora, pessoal, se você quiser tirar ele de dentro da forma para cortar, pode retirar. Se quiser cortar na própria forma, também pode, tá? Deixa eu só passar aqui uma faquinha para soltar aqui o recheio de volta. Pra mim, eu acho mais fácil retirar, tá? Então, eu com o próprio papel manteiga que estava aqui cobrindo, eu vou virar ele aqui na minha bancada. Aqui, quando nós tiramos, você pode ver que o recheio fica assim, olha. Talvez passando um pouquinho pra fora nas laterais. Então, você pode vir com uma colher e arrumar, tá? Se você tiver aqueles moldes retangulares ou quadradinhos para cortar, você pode vir cortando. Se não tiver, você vai pegar uma régua e dividir o seu pão de mel, tá? Marquinhas de 5,5 centímetros e vou fazer aqui também na outra extremidade. E aí agora a gente encontra aqui, tá? As marquinhas e vamos cortar. E eu prefiro cortar, gente, com uma faca sem serra, tá? Então, eu estou usando aqui uma faca sem serra. Da mesma maneira, eu marquei aqui as laterais e agora vou cortar aqui. Agora que já está cortadinho, então, o meu pão de mel, eu vou banhar. Vou colocar uma folha de papel manteiga bem próximo aqui do meu potinho de chocolate. Agora aqui, olha, com o auxílio de um garfo, eu já peguei um quadradinho, gente, e olha isso. Que caprichado que está esse recheio. E para banhar, eu pego o chocolate com uma colher e vou jogando em cima do pão de mel. Dou umas batidinhas para tirar o excesso e vou colocar o pão de mel em cima aqui da folha de papel manteiga. E eu estou usando um garfo normal, tá? Garfo de refeição para pegar o pão de mel. Vou mostrar mais um aqui para vocês, olha. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tá aqui o meu pão de mel. Encosto o fundo dele, tá? No chocolate. E aí a gente joga com a colher até o pão de mel ficar todo coberto. Dá umas batidinhas para tirar o excesso.
e vamos colocar no papel manteiga. Se conforme você for banhando o pão de mel, o chocolate for cristalizando, você pode novamente derreter sem problema nenhum, tá? Aqui, pessoal, como eu disse pra vocês, está muito frio hoje. Então, olha, o primeiro que eu fiz aqui já cristalizou. E fica essas rebarbinhas, tá? O que que nós fazemos? Com uma tesourinha aí que você tenha só para uso culinário, você vem cortando aqui para fazer o acabamento. E aí já fica assim cortadinho, bem bonito, tá? E essas rebarbinhas que vão sobrando, nós não vamos desperdiçar, nós podemos derreter novamente, tá? Então vai deixando elas aí de um ladinho. E agora eu vou terminar de fazer o processo então aqui com os outros pães de mel e já mostro para vocês. Pessoal, aqui os pães de mel já estão com a casquinha cristalizada e eu peguei aqui um pouquinho de chocolate branco, na verdade é cobertura também, tá? Fracionada. Derreti e vou fazer aqui então uma decoração nos pãezinhos. Vou cortar aqui a pontinha do meu saquinho e vou vir fazendo uns risquinhos. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre a embalagem. Aqui eu já embalei 2, eu estou usando esse saquinho, ele é um saquinho chamado politransparente, né, assim, um celofane. Essa marca que eu usei é da Cromos, mas existe várias marcas por aí. E a medida do meu saquinho é 15 por 22, tá? Depois eu dei um lacinho aqui com uma fitinha e coloquei uma etiqueta com o logotipo aqui do canal. Você pode estar colocando uma etiqueta com o seu logotipo e o sabor do seu pão de mel, né? E também a data de validade, que é muito importante. A validade, tá, do meu pão de mel, da maneira que como nós fizemos, com esse recheio de doce de leite cozido, ela vai ser de 7 dias em temperatura ambiente, tá? Quando eu falo temperatura ambiente, eu calculo aí até uns 26 graus, tá bom? Até essa temperatura mais ou menos. Mais que isso, a minha recomendação é 5 dias. E o pão de mel, ele também pode ser armazenado em geladeira, tá? Por até 10 dias. Olha, gente, uma fofura, né? E agora eu vou mostrar aqui outra embalagem para vocês. Aqui eu tenho plástico filme, tá? Vou colocar aqui. Abro aqui um espaço nele. Coloco o meu pão de mel. E aí eu venho com o plástico filme, cubro o meu pão de mel. Encontro aqui desse outro lado a outra parte do plástico filme. Vou cortar. E aí, assim, é só vir puxando o plástico para não deixar ar dentro do seu pão de mel. Tá, ó. E junta aqui embaixo. E fica lindo também, gente, olha. E é uma embalagem muito econômica, tá? Fica assim, bem juntinho embaixo, olha. E uma graça. E se você quiser proteger ainda mais, você pode passar uma segunda camada de plástico filme, tá? Faz assim, olha. Fica uma embalagem muito bonita que valoriza bastante o pão de mel. E você também pode estar colocando a etiqueta com o seu logotipo, a validade, tá? E o sabor do pão de mel. Vou pegar aqui um saquinho e embalar um para vocês verem. Ajeito o pão de mel no saquinho, venho com a fitinha, deixa bem apertadinho o nozinho, tá? Dá um lacinho e está pronta a embalagem do pão de mel no saquinho. Cortando o pão de mel nesse tamanho que eu cortei, de 5,5 centímetros por 5 centímetros, nós conseguimos fazer naquela forma 20 pães de mel, tá? Quanto eu gastei para fazer o meu pão de mel? Pessoal, aqui eu já embalei vários então, e agora eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre preço, tá? Na massa, eu gastei um pouquinho menos de R$9, então eu arredondei para 9, tá?
No chocolate tipo cobertura, aqui em São Paulo eu costumo comprar em algumas lojas de artigos para confeitaria mesmo, por exemplo, loja Santo Antônio, Chocolândia, tá? E custa R$18,99, R$19 o quilo. Eu usei menos de 1 quilo, no total eu usei aproximadamente 800 gramas de cobertura para fazer os 20, tá? Mas vamos supor que eu tenha usado tudo, R$19. No recheio, cada lata de leite condensado eu paguei R$6,50. Como eu usei duas, foram R$13. Então, somando 9 da massa, 19 da cobertura, tá? E R$13 do recheio, eu gastei R$41. Nesses R$41, eu vou acrescentar mais 30% desse valor de R$41, que são os gastos invisíveis, né? Água, luz, detergente, gás, tá? Então, eu vou chegar no valor de R$53,30. Aqui eu não estou colocando a embalagem, porque eu já arredondei aí o preço do chocolate, né? Aqui eu não estou colocando o preço da embalagem, porque cada um vai usar a embalagem que acha mais bonitinho, né? Mas, vamos dizer então que esses R$53 eu vou arredondar aí para R$60 de gastos, ok? Como eu tenho 20 pães de mel, aqui na minha região, um pão de mel desse tamanho, as pessoas estão vendendo por cerca de R$8. Então, se você vender por R$8, você tem 20 pães de mel, você vai fazer aí um total bruto de R$160. Como nós gastamos aí entre R$53 e R$60, você vê que você ainda vai conseguir aí um lucro muito bom. E pão de mel, gente, vende o ano todo, tá? E agora, gente, antes de terminar a nossa aulinha aqui, né, é lógico, eu vou cortar um para nós vermos por dentro como está. E lembrando, né, pessoal, aqui falando sobre valores ainda, eu não sei se você vai fazer o seu desse tamanho, se você vai fazer ele menor. Se você fizer menor, você pode até estar vendendo aí por R$5, R$6. Se você não quiser fazer ele alto, assim, olha, o nosso ele ficou bem alto, né? Você pode colocar a sua massa numa assadeira maior e a massa vai ficar mais fina. Aí você vai fazer um pão de mel um pouquinho mais baixo e também vai conseguir uma maior quantidade. Então, gente, o preço que eu estou sugerindo aqui é para um pão de mel do tamanho que eu fiz aqui, tá bom? Vou até mostrar aqui o peso para vocês, mais ou menos quanto está pesando cada pão de mel, tá? Vamos lá. Olha, gente, 169 gramas, 172 gramas. Então, a média é essa, tá? Entre 160 a 170 gramas cada pão de mel, para vocês verem que é um pãozão de mel, né? E, pessoal, olha isso, eu não vou usar nem faca aqui, ó, eu vou cortar com a mão mesmo, para vocês verem, tá? Sente a casquinha aqui, ó, como ela ficou fininha, ó. Olha isso, gente. Olha que pão de mel maravilhoso. Olha o recheio cremoso. A massa dele é bem fofinha. Ó. Que delícia, não é mesmo? Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado aqui dessa receita. Se vocês gostaram, não esqueçam, deixa o joinha aí para estar incentivando o canal. Assim o YouTube entende que você gostou do meu vídeo. Então agora eu termino meu vídeo agradecendo muito a companhia de todos vocês. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!